Fala aí, galera, beleza? Tá gravando? Pesquisar. Fala aí, galera, beleza? Escuta, eu prometi pra Larissa começar então a gravar uns videozinhos para ajudar no estudo de vocês. Tô vendo aqui o celular. Larissa, você quer saber o que é a política do café com leite, não é isso? Então, quando no final do século XIX, começo do XX, pequena dúvida agora do período. Bom, quando os estados de São Paulo e Minas Gerais dominavam a política do país, dizia-se então que a economia do café, que era produzido em São Paulo, e o leite, que era produzido em Minas, era quem dominava a política do país. Os presidentes eram escolhidos entre os dois estados e a política brasileira era dominada então por eles. Entendeu? Cadê a próxima? O que é um movimento nacionalista? Essa é mais complicada, é mais longa. Movimento nacionalista é quando você tem um povo dentro de um país que se entende, como é que eu vou dizer, não é menosprezado, se entende inferiorizado, se entende discriminado. Como, por exemplo, dentro da Espanha, você teve a região ao redor de Barcelona, que tem uma nação própria, que não é uma nação espanhola, não é uma população espanhola, uma população catalã, que se sentia culturalmente tolhida, politicamente tolhida, não tinham participação, não podiam fazer manifestações nem de sua própria língua, que é uma língua diferente da língua espanhola. Então começou-se a criar alguns cantos da Europa, principalmente, movimentos pela valorização ou pela aceitação de culturas de outras nações, de outros povos, mesmo que fossem dentro de outros países. É o caso que aconteceu na Irlanda do Norte, onde você tem domínio da população cristã católica, dominada pela população inglesa, que é protestante, e aí você tem um conflito religioso, ou outras regiões, como o caso do País Basco, que está na fronteira entre a Espanha e a França, maior quantidade no território espanhol, e aí você tem esse povo reivindicando direito de autonomia cultural, direito de autonomia política. No Brasil, a gente nunca teve isso de fato, movimento nacionalista. O máximo que chegamos perto foi divergências políticas. Gostaram da cabeça? Divergências político-regionais, tipo o separatismo no Sul, que surgiu no começo do século XX, alguns movimentos de independência, como a própria Inconfidência Mineira, na época do Império, mas não era algo étnico nacionalista, entendeu? E aí ela me passou, cadê? Uma lista de vários conflitos que está dentro da matéria de vocês. Eu estou buscando aqui. Iraque. Para quem não lembra onde fica o Iraque. Pai, Oi. quero brincar com a minha pista do trenzinho. Dá um tchau para todo mundo lá do Colégio Brasileiro. Tchau! Aparece aqui, ó. Tchau! Beijo, meninas. Beijo, meninas. Um abraço, galera. Abraço, galera. Depois eu pego, agora eu tô ocupado, tá bom? Para quem não conhece, conseguem ver aí não, né? Não dá pra ver a imagem, bosta. Bom, procura no livro de vocês, se vira. O Iraque
é um país muçulmano, só que durante muito tempo ficou sob o controle da população sunita. Para quem não lembra, os muçulmanos são divididos basicamente em dois ramos, os sunitas e os xiitas. Ao que tudo indica, essa separação começa desde a morte de Maomé. Já tem muito tempo isso. Saddam Hussein era sunita e dominava a população xiita, que é maioria dentro do Iraque. Hoje o que você tem é o quê? A população xiita tentando garantir parte do seu domínio, pelo menos parte do seu poder, tentando assim tomar o controle do país. E em resposta a isso você tem a população sunita, que acabou dando origem ao ISIS, ao Estado Islâmico. Uma população mais radical, que entendeu que era minoria, que ia ter que reagir então de maneira violenta, formou o Estado Islâmico com o apoio da Al-Qaeda. A Al-Qaeda iraquiana acabou se transformando no Estado Islâmico. Não sei se isso está dentro da matéria de vocês. Irlanda do Norte e Irlanda do Sul. Se não me engano, no século XVIII, a história é com Ricardo, confirma com ele a data. No século XVIII, houve um plebiscito na Irlanda, onde eles decidiram se iam continuar agregados ao Reino Unido ou não. A Irlanda do Sul, chamada de Éire, votou pela desanexação do Reino Unido e se tornou um país independente. Enquanto que a Irlanda do Norte, chamada de Ulster, aceitou se manter sob o controle do Reino Unido, da coroa inglesa. E aí o que acontece? Você vai ter no século XX movimentos colonialistas ingleses tentando diminuir a população irlandesa para garantir domínio territorial sobre a Irlanda do Norte. Porque o medo da Inglaterra é que a Irlanda do Norte um dia resolvesse voltar a fazer parte da Irlanda e a Inglaterra perdeu o controle sobre o território. Então eles começaram o processo de colonização, começaram a construir pequenas colônias protestantes para ingleses dentro da Irlanda, começaram a proibir manifestações religiosas católicas para tentar suprimir a população irlandesa pela tradição inglesa e pela população inglesa dentro do próprio país. Isso não deu muito certo. Na década de 50, se não me engano, surge o primeiro movimento nacionalista, e até que na década de 70, então, começam as revoltas nacionalistas da Irlanda do Norte, onde o IRA é o maior braço armado que se forma dentro dos irlandeses do Norte, lutando, ou pelo menos provocando atentados terroristas para poder ganhar certa autonomia da Irlanda do Norte em relação à Inglaterra. Se não me engano, na década de 90, o IRA já começa o processo de acordos de paz com o governo inglês, e hoje, apesar de alguns dizerem que o IRA ainda existe armado, ele praticamente se transformou num partido político, onde a Inglaterra tem cedido direito de manifestações culturais, cessou parte daquela colonização para suprimir a população irlandesa. Então hoje, ao que tudo indica, está em paz. Mas há quem diga que o IRA ainda tem ramos armados dentro da Irlanda, esperando qualquer ação mais incômoda da Inglaterra para se manifestar pelo terror. Qual é outro que a Larissa pediu? Cáucaso. O que eu lembro da região do Cáucaso? Bom, o primeiro problema surge quando a União Soviética começa a tomar alguns desses países, como o Azerbaijão, como a Geórgia, como a Armênia, que se tornam repúblicas dentro da União Soviética. E o que você vai ter é uma grande diáspora, que é o quê? Uma migração nacionalista forçada. Cidadãos desses países começam a fugir, a etnia inteira começa a fugir
por questão de sobrevivência. E hoje o que você tem é o quê? Que Já foi? acabou? Ainda não. Vai logo que eu quero brincar com ela. Ela quem? A minha bicha. Você tá vendo o cabelo na TV? No computador? Vou passar a máquina nesse cabelo. Pode? Posso terminar de dar aula? É rapidinho. Daqui a pouco eu termino e vou lá brincar contigo, tá bom? Tá. Meu beijo. Te amo. Eu também. Apaga a luz do banheiro, por favor. Do Cáucaso. Vamos ver se eu termino isso rápido. Duvido. O Cáucaso você vai ter dentro da região que ainda pertence à Rússia. Depois a gente vai comer. Agora não. Sossega. Oh, sossega. Calma. Não dá chilique não. Deixa eu terminar que a gente vai brincar e depois lancha. Tá difícil. Ainda falta muito. Então, mas se você ficar me atrasando, eu não vou conseguir terminar. O Cáucaso hoje, o que acontece? Quando a União Soviética se fragmentou, algumas dessas regiões buscaram a independência, só que a Rússia não permitiu. Então você tem regiões como a Ossétia do Norte, a Chechênia, dentro da Rússia, tem uma que tem um nome complicado, a Abcásia, acho que é, no Azerbaijão, tem o Quirguistão também, na Rússia. Então são nações dentro do que sobrou da União Soviética que ainda lutam pela independência de suas terras. A Chechênia, por exemplo, criou um grupo armado miliciano para poder tentar garantir a sua independência à força. Provocou até um atentado ao Teatro de Moscou, ficou famoso na década de 90, década de 2000, não estou lembrando direito agora. Onde tomou o Teatro de Moscou num dia de ópera com 200 reféns, manteve 200 reféns dentro do teatro, e a polícia russa tentou soltar um gás dentro do teatro para poder paralisar, que era um gás neuroparalisante, para paralisar os terroristas, e acabou matando todo mundo dentro do teatro, os terroristas e os 200 reféns. A Rússia não aceita a separação desses povos, desses territórios, principalmente pelos motivos do petróleo. Algumas dessas regiões são passagens de oleoduto entre o Mar Cáspio e o Mar Mediterrâneo, o que levaria a Rússia a ter que construir novos oleodutos, um percurso maior, gerando mais gastos assim, e perdendo parte do controle de um território que eles entendem como deles. Vamos lá para frente. Oriente Médio. Putz, não sei nem por onde começar. Bom, o Oriente Médio é o conflito mais famoso de todos, é a questão palestina, onde o povo palestino, dentro do território que pertencia então à França, no final da Segunda Guerra Mundial, foi obrigado a dividir o território com uma população judaica que veio do Holocausto da Segunda Guerra na Europa, foi deslocada para a chamada Terra Prometida para eles. A ONU decidiu então criar Israel para poder abrigar esse povo que ficou perdido pelo Holocausto, e determinou a partilha do território da então Palestina. Então controle, se não me engano, já por controle inglês. Já tinha deixado de ser francês, já era controle inglês. E a Inglaterra então cedeu o território para dividir entre o povo palestino e o povo israelense, o povo judeu. E aí o que acontece? Os povos vizinhos não gostaram disso, porque viram que era uma ameaça o povo de Israel na região, já que eles eram aliados diretos dos Estados Unidos e dos ingleses, povos dominantes, e eles não queriam esse tipo de controle na região, fora a injustiça com o povo palestino, que perdeu seu território
e ficou obrigado então a se alocar em territórios bem menores do que era o total da Palestina adiante. E aí você teve uma quantidade sucessiva de guerras desses povos tentando expulsar Israel, o Israel judaico, da região, os Estados Unidos apoiando veementemente com economia e poder militar para impedir a perda de território israelense. E mais do que isso, Israel acabou tomando parte do território palestino, acabou até mesmo tomando parte de outros países, como a Península do Sinai do Egito, as colinas de Golã da Síria, do Líbano, e com o tempo até devolveu parte desse território, mas nunca o território palestino. O território palestino original da divisão já teve mais de, 50% ou 60% do território perdido para controle israelense. Hoje, só existem 2 territórios disponibilizados para palestinos viverem livremente dentro daquela região. É a Cisjordânia, que não possui uma autonomia de país, por isso não pode formar exército nacional, apesar de escolher um presidente, tudo fica sob certo controle de Israel e da ONU, que não resolve o problema na região. A única região autônoma palestina é a faixa de Gaza. Mas, para poder dar essa autonomia, o governo israelense cobriu a área de Gaza, fez uma barreira marinha no mar Mediterrâneo, acompanha o mapa de vocês, hein? E fez uma barreira terrestre. Inclusive o Egito apoiou Israel nessa barreira. O objetivo é impedir que os grupos extremistas da faixa de Gaza circulem na região e vão até Israel provocar atentados terroristas. Na Cisjordânia há um muro dividindo o território palestino do território israelense, onde os palestinos têm que ter autorização para entrar no território israelense, mas o contrário não acontece. O israelense entra livremente no território palestino. Na faixa de Gaza, por exemplo, tem vários problemas de abastecimento. Tem problemas de abastecimento de energia, de água, de comida, de remédios, porque tudo que entra é fiscalizado, controlado, e o controle é tão grande que acaba implicando no aumento das taxas e do custo para entrar e sair com esses produtos dentro da região. Israel veda qualquer espécie de comércio da faixa de Gaza com o resto do mundo, complicando economicamente a região, que gera fragilidade social, econômica e, óbvio, um desgosto total da população da faixa de Gaza por Israel, aumentando mais ainda o conflito. No Oriente Médio, nós poderíamos falar de quê? Tem a questão saudita, onde a Arábia Saudita, de um governo xiita, tem uma população de maioria sunita, que não é favorável à monarquia saudita, já que ela é aliada dos Estados Unidos e boa parte da população não gosta dessa aliança, pois entende que os Estados Unidos acabam tendo controle sobre os recursos naturais do país. Óbvio, eu estou falando de petróleo. E a população não vê com bons olhos essa aliança, que inclusive é militar, tem bases militares dos Estados Unidos na Arábia Saudita. Bom, se lembrar de outra coisa aí que precisa falar do Oriente Médio, me fala. Tem muitos pequenos detalhes na região, não sei se serão relevantes, se foram comentados. A Caxemira é uma região que está entre 3 países: China, Índia e Paquistão. Espera aí. Meados do século XX, a Índia fez o seu movimento de independência da Inglaterra. O território que é hoje a Índia, ele era maior antigamente sob o domínio britânico. Tinha os territórios do Paquistão e também de Bangladesh. Tudo isso era a chamada Índia Britânica. Quando da independência da Índia, pela Revolução Indiana comandada por Mahatma Gandhi, um dos acordos do Gandhi
era a união de toda a Índia pela independência, para então a nova Índia ceder o território para os muçulmanos. Os muçulmanos de Bengali, que virou Bangladesh, e os muçulmanos de Paqui, sei lá, que virou o Paquistão. A população do país então é dividida em muçulmanos e hindus. Com essa separação, ficou um território para um, território para outros. Índia para hindus, Bangladesh e Paquistão para muçulmanos. Só que isso não foi bem aceito pelos próprios hindus. Um grupo radical hindu acabou assassinando Mahatma Gandhi e gerou um clima de hostilidade entre os dois lados. Entre o lado radical hindu da Índia e o radical muçulmano do Paquistão. O que resultou num conflito militar. Os dois países entraram em guerra durante um tempo e depois assinaram um tratado de paz, um tratado de cessar fogo. Se não me engano, já tem quase 40 anos esse tratado de cessar fogo e até hoje não foi assinado um tratado de paz. Ou seja, teoricamente, os dois países ainda estão em estado de guerra, apesar de não dispararem um contra o outro há quase 40 anos. E aí a Caxemira ficou no meio do caminho. O território que é a Caxemira ficou sendo cobrado pelos dois lados. E um pedaço acabou sendo cobrado também pela China. O pedaço mais ao norte, cobrado pela China do Mao Tse Tung da época. A Caxemira, então, teoricamente, não pertence a nenhum país, mas é controlado por 3 países. A Caxemira tem um pedaço da Índia, controlado pela Índia, tem um pedaço do Paquistão e um pedaço da China. A região tem um povo que quer independência para um país próprio, e aí ter que conseguir independência de território de 3 países, que esses 3 países então terão que ceder esse território, mas não vão conseguir. E paralelo a isso você tem grupos dentro da Caxemira indiana que querem o acesso e o controle à Caxemira paquistanesa e vice-versa. Como as áreas são de países diferentes e países em estado de guerra, não pode haver transição entre os dois lados. Acho que o mesmo acontece com o lado chinês. Então a Caxemira fica isolada em 3 partes. E o povo, o Caxemir, não pode transitar dentro do seu território original, a não ser que seja só dentro do país onde você esteja alocado. Se você está alocado dentro da Índia, só pode circular dentro da Caxemira indiana e assim por diante. Entendeu? Os curdos. Dentro do Oriente Médio, existe uma nação que durante o processo de independência e de formação de países, logo no começo do século XX, foi iniciado com a independência da Inglaterra e da França para os povos árabes. Os curdos tiveram a promessa da criação do seu país, o então chamado Kurdistão, só que não tiveram sucesso. Outros países foram criados e tomaram seus territórios, e hoje o Kurdistão, que tem território dentro de 5 países, incluindo Irã, Iraque, Síria, Turquia. Acho que falta mais alguém aí. Não lembro. Os curdos, então, estão dentro desse território e não conseguem sua independência. Existe um grupo armado. Na verdade, esse é um dos problemas. Existem 2 grupos armados dentro do Kurdistão. E já chegaram até mesmo a ser inimigos, porque os 2 lutaram entre si para ver quem seria o representante para então a administração do território curdo. Hoje os curdos são um dos primeiros braços de defesa contra o Estado Islâmico, já que como eles são armados, o Estado Islâmico não consegue tomar os territórios curdos sem conflito, o que não acontece em outros territórios. Dentro do norte do Iraque, do sul e leste da Síria, o Estado Islâmico não tem enfrentado grandes dificuldades para conquistar território, exceto em territórios curdos, onde os curdos então estão lutando para impedir o avanço do Estado Islâmico em seus territórios. E aí gera um outro problema. O governo sírio, que precisa acabar com o Estado Islâmico para acabar com a sua guerra, não apoia os curdos, porque se apoiar os curdos pode fortalecê-los e favorecer a independência do território deles.
Então esse conflito de interesses dentro da região não garante a autonomia do território do Kurdistão e não garante o fim do Estado Islâmico na região. Ruanda. Tem um filme ótimo chamado Hotel Ruanda, que mostra muito bem como é que se dá esse conflito. É um filme muito bom mesmo. Eu não lembro agora a época, acho que década de 70, década de 80. Acho que foi década de 80. Ruanda possui dois grupos étnicos bem distintos, Hutus e Tutsi. Durante o domínio belga, Ruanda foi uma colônia belga, os Tutsis eram considerados pelos belgas menos negros, talvez. Eram mais altos, tinham a pele morena, não negra escura, preta. E por ser mais altos, mais longilíneos e a pele mais clara, os belgas, então, da maneira racista, acabaram se aproximando mais dos Tutsis. Ao mesmo tempo, os Tutsis eram menor número e, com medo de um poder Hutu dentro do país, eles acabaram se aliando então aos belgas para garantir sua sobrevivência durante a dominação belga. Só que quando a Bélgica dá independência do território de Ruanda, o presidente Tutsi é eleito e a população Hutu não gosta. Etnicamente são dois povos em conflito há muito tempo. Então há um golpe de Estado dentro do país, o grupo Hutu se arma e, como não tinha dinheiro para arma de fogo, acaba adquirindo armas brancas. O caso mais clássico é a machete, que é uma espécie de pequena espada, é um facão de mateiro, aquele usado para poder arrancar mato, cortar mato, para entrar em terreno selvagem, digamos assim. Então eles usam esses machetes para tentar exterminar a população Tutsi. É um dos maiores genocídios do final do século e, de certa maneira, foi permitido pela Europa, já que a Europa demorou muito para entrar dentro de Ruanda e impedir o massacre. Eu não lembro números agora, mas uma população de milhares, perto de 1 milhão de Tutsis foram dizimados, assassinados pela população Hutu. Eu quero comer um biscoito logo. Aguenta aí.